O Mundo de Sofia é uma obra escrita pelo autor norueguês Jostein Gaarder, enquadrada no gênero da ficção filosófica. O livro se apresenta como uma narrativa que, através da história de uma jovem chamada Sofia, busca levar o leitor a refletir sobre as grandes questões da existência, a origem do universo e o sentido da vida. Produzida em um contexto cultural e social, em que a globalização e a busca por respostas sobre a condição humana ganhavam novos contornos, a obra dialoga com tradições filosóficas antigas e modernas, inserindo o leitor em uma atmosfera que mistura o cotidiano com reflexões profundas. Gaarder utiliza o recurso das cartas misteriosas e de encontros inesperados para introduzir os temas filosóficos, sem recorrer à linguagem excessivamente técnica, o que permite que leitores de diversas idades tenham acesso aos conceitos expostos. A narrativa inicia com a chegada de correspondências enigmáticas à caixa de correio de Sofia, que logo passam a despertar nela questionamentos fundamentais sobre a realidade. As mensagens, compostas por perguntas como "Quem é você?" e "De onde vem o mundo?", servem como gatilho para que a protagonista inicie uma jornada de descobertas. Por meio dessas cartas, o autor apresenta uma série de conceitos e argumentos filosóficos, partindo dos primeiros pensadores da Grécia Antiga até chegar às ideias que permeiam a modernidade. Gaarder organiza o conteúdo de forma que cada capítulo ou seção do livro expõe de maneira progressiva os diferentes aspectos do pensamento filosófico. Em um primeiro momento, o leitor é introduzido às ideias dos pré-socráticos, cujos questionamentos sobre a origem do universo e a natureza das coisas despertam a curiosidade de Sofia. À medida que a história se desenrola, o texto traz explicações sobre o surgimento da filosofia e a evolução do pensamento humano, abordando desde as escolas de pensamento da antiguidade até os desafios e dúvidas do mundo contemporâneo. No decorrer da narrativa, o autor utiliza a trajetória pessoal de Sofia para expor os argumentos centrais do livro. Por exemplo, o constante questionamento acerca da identidade da jovem, ilustrado através de situações em que ela se confronta com sua própria imagem ou com o simbolismo das cartas. É apresentado como uma metáfora para a busca de autoconhecimento. Essa busca, que se torna o fio condutor da obra, é abordada sem julgamentos, mas com a finalidade de transmitir os argumentos e as ideias que permeiam a existência humana. Outro ponto central que o livro explora é a inter-relação entre o universo e o ser humano. Gaarder questiona, de forma descritiva, como o mundo teria surgido a partir do nada, ou se sempre existiu algo que o sustentasse. A obra propõe que, mesmo diante de respostas aparentemente definitivas, como as ensinadas nas tradições religiosas, há sempre espaço para o questionamento e para a formulação de novas perguntas. Assim, a narrativa se utiliza de exemplos cotidianos e metáforas que aproximam o leitor dos dilemas existenciais, desde a simples experiência de receber uma carta misteriosa até a comparação entre a forma como as crianças se maravilham com o mundo e a postura dos adultos, que muitas vezes deixam de se encantar com o ordinário. Gaarder ainda introduz, ao longo do livro, uma série de reflexões sobre temas como a natureza da vida, a inevitabilidade da morte e a possibilidade de uma existência que vai além do visível. Em uma passagem emblemática, o autor descreve a sensação de Sofia ao se deparar com o mistério do universo, sugerindo que o mundo pode ser entendido como um conjunto de enigmas a serem constantemente desvendados. Essa abordagem, que dispensa críticas ou interpretações pessoais, se mantém fiel ao objetivo de apresentar os argumentos e as ideias centrais da obra, deixando claro que o conhecimento filosófico não se reduz a respostas prontas, mas sim a um processo contínuo de questionamento. Cada ideia ou tema importante é desenvolvido por meio de uma narrativa que intercala momentos de introspecção da protagonista com trechos que explicam os fundamentos históricos e filosóficos do pensamento humano. Por exemplo, a transição entre os ensinamentos dos antigos filósofos gregos e os questionamentos que permeiam a era moderna é feita de forma natural e sequencial, demonstrando a evolução das ideias sem que o leitor sinta uma ruptura no fluxo narrativo. Essa progressão lógica evidencia como os argumentos apresentados se interligam partindo da admiração e do questionamento típico da infância para a complexidade dos debates filosóficos adultos. Em diversos momentos, a obra descreve a importância da curiosidade e do questionamento para a construção do conhecimento. O autor enfatiza, de maneira descritiva, que a capacidade de se maravilhar com as coisas é uma característica essencial do ser humano, que se traduz na busca por respostas sobre a origem do universo e o sentido da vida. Trechos em que Sofia se depara com
situações do cotidiano, como a leitura das cartas ou a observação dos elementos do seu ambiente, são utilizados para exemplificar como a reflexão filosófica pode emergir dos aspectos mais simples da existência. Dessa forma, o mundo de Sofia apresenta seus argumentos de forma integrada, mostrando que as grandes questões não são apenas abstratas, mas estão presentes no dia a dia de cada pessoa. Outro aspecto central é a apresentação dos diferentes métodos pelos quais o conhecimento foi construído ao longo da história. O livro destaca a importância da razão, do debate e da experimentação, permitindo que o leitor acompanhe, de forma descritiva, como os filósofos utilizaram esses recursos para formular teorias sobre a existência, a natureza e a origem do universo. A estrutura do texto é organizada para que cada argumento se torne parte de um conjunto maior, no qual as ideias se complementam e se reforçam mutuamente. Assim, o conteúdo do livro se configura como um convite para que o leitor se aproxime da filosofia com uma mente aberta, sem temer os desafios impostos pelas perguntas que surgem. Jostein Gaarder, além de ser reconhecido por sua habilidade narrativa, tem uma formação que dialoga com a área da filosofia e da literatura. Sua trajetória revela um profundo interesse pelos grandes temas existenciais e pela maneira como as ideias podem ser transmitidas de forma acessível. Essa experiência pessoal e profissional reflete-se na obra, que apresenta os argumentos e temas com clareza e sem recorrer a jargões acadêmicos. A influência do autor é percebida na escolha de uma narrativa que privilegia o ensino por meio da curiosidade e do encantamento, ressaltando que o conhecimento filosófico deve ser buscado e não imposto. A obra é direcionada a um público que abrange desde jovens leitores, que podem se identificar com a jornada de Sofia em busca de respostas, até adultos interessados em revisitar os fundamentos do pensamento filosófico. Os temas abordados têm relevância para qualquer pessoa que deseje compreender melhor as origens do universo e os motivos pelos quais o ser humano questiona sua existência. A resenha descritiva apresentada aqui serve como base para futuras análises e reflexões, proporcionando uma visão clara e objetiva do que o livro diz. O foco está em sintetizar os argumentos e as ideias centrais, sem a inclusão de críticas ou interpretações pessoais, de forma a preservar a neutralidade e a objetividade do conteúdo. O presente texto está estruturado em seções bem definidas que separam a apresentação da obra, a síntese dos argumentos centrais e as informações sobre o autor, mantendo uma progressão lógica das ideias expostas. A linguagem utilizada é objetiva e direta, de modo a facilitar a compreensão dos principais pontos do livro. Cada seção foi pensada para garantir que o leitor obtenha uma visão completa do que o livro diz, desde a introdução dos questionamentos iniciais até a explanação dos argumentos que sustentam a busca pelo conhecimento filosófico. Ao evitar juízos de valor ou críticas, o texto enfatiza a exposição dos conteúdos e das mensagens que o autor pretende transmitir, atendendo assim ao objetivo de servir de suporte para análises mais aprofundadas posteriormente. O Mundo de Sofia apresenta uma narrativa que, ao longo de suas páginas, expõe os principais argumentos e ideias sobre a existência e o sentido da vida. Por meio de cartas enigmáticas, diálogos e descrições do cotidiano, Jostein Gaarder oferece ao leitor um panorama abrangente da história da filosofia, estimulando a reflexão sem impor respostas definitivas. A obra se organiza de forma a interligar os questionamentos da infância com as complexidades dos debates filosóficos, evidenciando a continuidade do pensamento humano ao longo dos séculos. Esta resenha descritiva sintetiza os pontos centrais do livro, desde o contexto de sua produção e a trajetória do autor, até a exposição dos temas e argumentos apresentados, sem emitir juízo de valor, cumprindo seu papel de fornecer uma visão clara e objetiva do conteúdo do livro